Fala galera, bem-vindos a mais um Nerd Banger, onde a nerdice é pesada. Meu nome é Fábio e hoje estamos aqui para falar de um dos maiores lendas dos quadrinhos que tem uma produção bem curta. Eu estou falando do grande Jim Steranko, que entrou na Marvel no final dos anos 60, e hoje eu vou falar especificamente de uma fase dele no Capitão América, uma fase curtíssima como todas as fases dele nos quadrinhos. Uma trilogia que ele fez em Capitão América, que foi compilada nesse encadernadinho aqui pela Panini. Então é isso, galera. Já mete o dedo nesse like, já se inscreve se você não for inscrito, isso ajuda a gente pra um caralho. E vambora pra esse vídeo maroto, porque o Jim Steranko, ele merece, viu? Galerinha, vocês que não conhecem, assim, eu acho que o Jim Steranko, ele tem um problema dele ter tido uma produção tão pequena assim, mas é muito impactante, muito relevante o que ele fez nos quadrinhos. Por isso que eu decidi trazer também um especial desse artista pro canal. Além de tudo, cara, eu acho que não existem muitos vídeos em português, em inglês a gente tem até um tanto bom, sobre esse artista, o Jim Steranko. E ele é um cara meio, assim, polêmico, né? Tanto que ele apareceu recentemente com algumas declarações polêmicas no Twitter que gerou um certo alvoroço e uma certa revolta, principalmente de outros artistas das HQs, né? Mas a produção dele é impecável e é muito revolucionária. Então eu vou falar pra vocês de uma pequena, é uma trilogia, ele fez apenas 3 edições do Capitão América, junto com o Stan Lee, inclusive, quem escreveu foi o Stan Lee, mas eu tô falando no quesito arte, cara, e foi uma revolução de personagem, assim, de narrativa gráfica, o que ele fez nessas 3 edições, inclusive as capas também, que as capas vocês vão ver através desse vídeo, são capas maravilhosas e icônicas. Vamos falar um pouquinho pra vocês dessa pequena fase aí. Ela começou, galerinha, em Capitão América número 109, que essa aí era completamente escrita pela dupla Lee e Kirby, né? Os grandes mestres da Marvel Comics. Nessa primeira edição é revisitada a origem do Capitão América, recontando como que ele conseguiu o soro de super soldado, o Projeto Renascimento e como ele conheceu o Bucky. O Bucky, que é um personagem que tá realmente muito em voga. Invoca o caralho, ninguém tá invocando nada aqui, chuchu. Em voga, por conta da série Falcão e Soldado Invernal, uma série maravilhosa que acabou recentemente. Aqui a gente tem um pouquinho da história do Bucky como o ajudante do Capitão América durante a sua fase na Segunda Guerra Mundial. Inclusive também apresentado o grande drama que na época o Steve Rogers, nossa que pronúncia horrível, o Steve Rogers tinha... Steve Roger Ferro, vocês conhecem o Roger Ferro? Pesquisem, não façam isso. Aqui tem a grande culpa que ele carregava por não ter podido salvar o seu grande parceiro e melhor amigo Bucky, né? Sua treta com o Barão Zemo no final da Segunda Guerra Mundial, no qual o míssil que eles estavam grudados lá explodiu e o Capitão caiu no gelo, ficou congelado até os Vingadores, até o Namor encontrar ele, né? Os Vingadores descongelarem ele em Vingadores 4, né? O Bucky era dado como morto e foi um dos grandes mortos do universo Marvel durante muito tempo. E aqui a gente que tem esse drama apresentado, o que leva direto para a fase desenhada pelo Jim Steranko. Nessa fase, galerinha, tudo começa com uma treta do Capitão América com o Hulk, né? Inclusive tem a capa super icônica do Jim Steranko dessa edição, na qual o Capitão América entra em contato com o Rick Jones. O Rick Jones sempre foi o parceirinho do Bruce Banner, né? Sempre foi o amiguinho dele, inclusive o Bruce Banner explodiu a bomba em cima do Bruce Banner porque ele estava salvando o Rick Jones. E aqui a gente tem aquela história básica da Era de Prata, pegada um pouquinho mais séria do que é o de costume. A gente tem a irresponsabilidade clássica, né? Porque o Rick Jones é um moleque e simplesmente fala, pô, eu vou ser o novo Bucky, eu vou começar a ajudar o Steve Rogers. E o Steve Rogers fala, não, beleza que você é um cara que nunca teve treinamento militar, nunca teve treinamento de porra nenhuma, você vai ser meu parceirinho, eu vou te levar, eu vou te treinar um pouquinho aqui, te colocar com as roupas do Bucky e vamos partir pra porrada juntos. Essa irresponsabilidade clássica dos quadrinhos dessa época, né? Temos a apresentação de alguns personagens muito icônicos, como a Madame Hydra, que não é a Contessa de Fontaine, que foi apresentada em Falcão Soldado Invernal, é uma outra versão da Madame Hydra, que ela dá as caras pela primeira vez nessa edição. E temos também a morte do Steve Rogers, porque o Steve Rogers, galerinha, ele foi dado sempre como Capitão América, né? Depois da sua morte na Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabia da identidade secreta dele. E aqui ele aproveita a treta com a Madame Hydra e todo o rolo que está acontecendo para morrer, para falsificar a sua morte, forjar a sua morte, né? E fazer com que o Steve Rogers volte a ser um anônimo, que ninguém saiba que o Steve Rogers é o Capitão América, que fazer nos olhos do público o Capitão América ser uma pessoa anônima de novo, sem ninguém saber a identidade secreta dele.
É meio furado você pensar nisso, mas na época foi uma desculpa que eles inventaram para levar o Steve Rogers para o anonimato. Mas o creme de la creme, a cereja do bolo dessas 3 edições é, com certeza, a arte do Jim Steranko. Ela tá passando na tela conforme o vídeo tá rolando aí. O Jim Steranko, galerinha, ele quebrou os moldes daquela narrativa comprimida dos quadrinhos da era de prata, de ouro, no qual, tipo assim, muita coisa acontecia em cada quadro. Um quadro tinha um distanciamento de tempo muito grande pro outro. O Jim Steranko, ele apresentou um pouco de uma narrativa mais staccato. Staccato, galera, é um termo musical para um... Sabe? Me ajuda aí, editor. Tipo assim, staccato numa forma bem simples, assim, com uma nota mais longa, ela seria metade dela. Então ela é uma nota mais curta. Então são como se fossem soquinhos. E isso, galerinha, isso aí é perfeito, essa definição musical de nosso querido editor, que pra quem não sabe é formado em música. O Jim Steranko, ele tipo assim, tem um quadro muito icônico que é o que começa, um quadro não, uma página muito icônica que começa a primeira edição, no qual a gente vê lá no fundo a silhueta do Steve Rogers, no quadro do lado ela tá um pouquinho mais pra frente, no outro quadro ela tá um pouquinho mais pra frente, no outro quadro ela tá bem em destaque, mas ainda é uma silhueta, e no último quadro a gente vê que é o Steve Rogers, porque ele foi um pouquinho mais pra frente e ficou embaixo da luz. Isso aí, galerinha, isso era completamente revolucionário na época nos quadrinhos de super-herói. Era uma narrativa muito diferenciada que quebrava esses padrões da época e servia pra gente entrar mais de cabeça na história, sentir mais e ler menos. Apesar de que o Stan Lee, ele gostava muito de escrever, né, de colocar texto em tudo quanto é lugar, e nessa página a gente vê que cada quadro tem uma fala, uma escrita do Stan Lee em cima, assim, mas isso aí só ajuda também a criar essa expectativa no leitor, a deixar ele focado naquela e conseguir ver cada movimento do personagem. E logo embaixo a gente tem uma puta de um quadro, assim, de um painel, no qual a gente tem o Steve Rogers e uma puta de uma imagem do Capitão América, assim, e isso dá aquele destaque, porque o leitor ele foi preparado para isso. Então o Jim Steranko começou a utilizar muito isso. Os seus painéis, eles eram muito inortodoxos, não seguia aquele padrão, porque a gente tinha muito isso, a narrativa descomprimida do Jim Steranko, e os balões eram lidos de maneira mais fluida e menos guiada, como era na Era de Prata normalmente, né? O Jim Steranko também, ele usava a splash page de uma maneira que tinha uma certa influência do Jack Kirby, isso é inegável, dá pra ver que ele emula bastante o Jack Kirby na época, que era o grande nome da época, isso é inegável, mas ele usa a splash page de uma maneira diferente. O Jack Kirby, ele utilizava logo no começo, era um trope do Jack Kirby, assim, uma mania que o Jack Kirby tinha, de apresentar a primeira página com uma página completa, e você abria a segunda página e já via aquele bam, a splash page das 2 páginas ali mostrando detalhes pra caralho, essa tecnologia muito louca do Kirby. O Jim Steranko não, o Jim Steranko ele usa a splash page de uma maneira imprevisível. Normalmente nessas 3 edições vocês vão ver, inclusive elas estão sempre na metade da edição, no qual você tá vendo aquele quadro cheio de painéis descomprimidos, e de repente você vira e pum, aquela splash page na tua cara, de uma maneira a mostrar bastante da ação, a guiar os seus olhos. Vocês vão ver através dessa página aí que normalmente o Steve Rogers ele é o grande destaque da splash page, porque ele é o objeto maior do desenho, e você normalmente tem coisas no desenho que estão apontando para onde o Jim Steranko quer que você olhe. Nesse caso com o Steve Rogers, nessa splash page que está aparecendo para vocês aí, vocês vão ver que são as armas guiando, apontando para o Steve Rogers, faz com que o olho do leitor automaticamente processe que isso é o importante da página. E ao mesmo tempo, no qual tanta coisa acontece na sua narrativa descomprimida, ele dá, nessas splash pages, uma respirada pro leitor. O leitor para, ao mesmo tempo que ele toma aquele soco de espanto, caralho, uma splash page do nada, ele para e respira. Ele tipo assim, ele não tem mais que processar tanta informação assim, de uma maneira só. Ele para e estuda a splash page, e a informação básica tá ali. Se você for um leitor menos ligado nisso, você só olha, o Jim Steranko mostra pra você, ó, o que tá importante é aqui.
Mas se você for um leitor que gosta de respirar, aquilo ali também serve para isso. Você para assim e fala, ah, vamos ver o que tem que tá acontecendo no fundo, vamos olhar, olha ali tem um monte de carinha da Hydra, ali tem o Rick Jones Buck lutando com os caras da Hydra. Você consegue respirar e ao mesmo tempo, se você for um cara que só gosta de ler rapidamente as suas HQs, o Jim Steranko mostra pra você o que é importante e já segue a história. Então, galera, isso aí mostra nesse run do Capitão América já o tanto que ele não era ortodoxo na sua narrativa e por isso que ele ficou um cara muito conhecido, apesar de ter feito muito pouco em termos de volume, né? O volume do trabalho dele é muito pequeno, mas a importância, né? A qualidade do seu trabalho é inegável para as HQs. Ele e o Jack Kirby, eles foram visionários. O Jack Kirby criou tudo aquilo e ele reformulou aquilo no quesito narrativa. Essa história eu recomendo muito para você, essas 3 edições. Infelizmente, galerinha, esse encadernado aqui ele tá extremamente difícil de encontrar, mas vocês podem procurar na internet aí nos recônditos piratescos, né? Essa história completa ela tá compilada no volume 1 de Capitão América, número 109 a 113. O Jim Steranko desenhou especificamente a edição 110, 111 e 113. Eu recomendo que você leia todas elas ou que você leia pelo menos as 3 que o Jim Steranko desenhou. Serve também no quesito história para colocar a Hydra também, que na época era uma vilã muito mais do Nick Fury e da SHIELD, serve para colocar ela como uma grande vilã do Capitão América também, né? A Hydra hoje em dia todo mundo conhece ela por conta dos filmes da Marvel como uma grande vilã do Capitão América. Mas no começo não era bem assim. O Capitão América foi trazido posteriormente para ser um grande inimigo da Hydra. E isso aqui, essa fase, consolida bem isso aí. E consolida o trabalho do Jim Steranko como um grande artista. E que a gente vai falar muito mais no nosso vídeo futuro, galerinha. Falando do grande magnum opus do Jim Steranko. Essas 2 edições aqui que compilam praticamente tudo que o Jim Steranko fez com Nick Fury e a gente da SHIELD, que é um trabalho maravilhoso no quesito narrativa. No vídeo específico eu vou mostrar para vocês, eu vou destrinchar como que o Jim Steranko já mostrou aqui que ele era pica e muita gente depois seguiu o trabalho dele no quesito narrativa gráfica. E também é importante demais pro canal aqui porque essas 2 edições, não especificamente essas, elas estão ali, estão lacradas, viu? Elas vão cair na mão de algum inscrito aqui do canal, porque vai ser o nosso primeiro sorteio. A gente vai sortear essas 2 edições de Nick Fury e a gente da SHIELD pelas mãos do grande Jim Steranko. Então fiquem ligados no Nerd Banger para futuras notícias. E eu espero que esse vídeo tenha atiçado em vocês a curiosidade de conhecer esse artista que é muito foda e que teve pouca exposição por conta da sua obra limitada em volume, viu? Mas não em qualidade, longe disso. E também, se você conheceu o Jim Steranko através de polêmicas, saiba que não é o que importa, é o que ele fez como artista e é assim que a gente tem que conhecer o trabalho dele, tá bom? Não é pra gente negar o trabalho do cara por conta das polêmicas que ele se envolveu recentemente. Então é isso, galerinha. Esse foi mais um Nerd Banger pra vocês. Eu espero que tenha trazido bastante informação a respeito desse artista e tenha atiçado vocês a irem atrás de Jim Steranko desenhando o Capitão América nessas 3 edições maravilhosas. Um abraço, viu, galera? Se inscreve aí nesse canal de bosta que eu amo tanto, que tem muito conteúdo bom pra vocês aqui. Se curtam aqui esse apresentador de bosta também que ama tanto vocês. E um abraço, forte abraço, amplexos e valeu!